Olá, galerinha do nono ano, mais uma aula de ciências com o tema Ciência e Tecnologia. Eu sou a professora Nick Viana e convido você para mais uma aula. Então vamos lá, quais as aplicações da ciência e da tecnologia, né? O que envolve essa temática aí? Eu coloquei 4 tópicos, né? A gente vai ver aí sobre a produção de biocombustíveis, né? Que são combustíveis que não são tão poluentes. A gente vai ver aí que a biotecnologia também possibilita a escolha de material genético para bebês, por exemplo. Quero citar para vocês, acho que eu já tinha comentado com vocês em um outro momento, como por exemplo, a escolha da cor dos olhos, né, já é uma possibilidade. E também a substituição de genes indesejados, ou seja, genes que muitas vezes provocam doenças, né? Aí já há uma possibilidade de fazer uma terapia gênica, né? Retirando aí esse gene que causa essa doença. E melhoria de características das plantas, né? A gente lembra logo aí desse tópico dos transgênicos, né? Em que você pode retirar uma característica para que aquela planta ela tenha um recurso industrial melhor. Exemplo, a uva sem caroço, né? Então, se você escolher chupar uma uva que tem caroço, que você vai estar tirando o caroço lá, e uma uva sem caroço que você não vai ter trabalho. Então, isso aí é fruto de um trabalho da biotecnologia, né? Que a gente vai conhecer um pouquinho aí mais à frente. E que questionamentos há sobre essa temática? Tem inúmeros, eu coloquei aqui alguns, tá? Como a biotecnologia está envolvida no cotidiano das pessoas, né? Que discussões éticas, ou seja, do que é certo ou do que é errado, esse tema suscita, né? Qual é a importância da biotecnologia para a indústria? Que importância esse tema possui para o bem-estar da população, né? Então a gente pode parar para pensar aí. Existem discussões éticas a esse respeito, como por exemplo a escolha de características para os bebês, né? Isso há um certo e um errado. Que comodidades a biotecnologia traz para a vida das pessoas, da população no geral? Eu citei no slide anterior algumas aplicações e elas cabem dentro desses questionamentos. Os avanços da genética. A gente viu antes, no capítulo anterior, o trabalho de Mendel, que visa aí a hereditariedade. E tudo começou a partir daí, quando houve um conhecimento de que características poderiam ser passadas para os seus descendentes. E a partir daí, em 1950, esses dois pesquisadores que vocês podem estar vendo aí, também fizeram uma outra descoberta, o DNA, e que este possuía uma estrutura aí de dupla hélice. Em 1960, aí já se sabia que para produzir uma proteína, o RNA tinha que pegar um pedaço do DNA, um gene, para então poder produzir proteína. E aí o gene passou a ser definido como um segmento do DNA, né? Um pedacinho do DNA, como eu falei para vocês em outros momentos. E que a partir dele o RNA poderia produzir uma proteína. Olha aí para vocês como eu coloquei nesse GIF, né? Nós temos o DNA, a partir dele o efeito produzido do RNA, né? E como é que isso acontece? No primeiro momento, nós temos aí essa etapa de transcrição ou duplicação, em que as informações genéticas contidas no DNA, elas são duplicadas. E quando é que isso acontece, professor? Isso acontece quando as células, elas são substituídas, por exemplo,
ou quando, a maioria das vezes quando elas são substituídas, então elas precisam se duplicar. Aí a partir daí eu pego um pedaço, um gene, né, um pedacinho desse DNA reproduzido por meio da transcrição, e aí um RNA específico que pegou essa informação aí obtida do DNA, né, passa aí para um RNA mensageiro e transmite para o ribossoma essa informação, né, que possibilita aí a produção de uma proteína. E também outro grande tema aí que a gente vai discutir aqui é o projeto Genoma Humano, para quem não ouve falar, né, sobre ele. Então aí com o advento, com a descoberta do DNA e do RNA, né, veio a ideia, né, de um grupo de cientistas. Mas antes, o que é um genoma? Uma sequência completa de DNA. Enquanto o gene é apenas um pedaço do DNA, o genoma é a sequência completa do DNA, certo? De um organismo. Ou seja, é o conjunto de todos os genes, né? Então, preste atenção aqui nessa imagem. Nós temos aí uma pessoa, olha, uma cadeia completa de DNA. Dentro do DNA nós temos os ácidos adenina, timina, citosina e guanina, são as bases nitrogenadas. Então, cada uma, né, vai se ligando com a outra. Então, o objetivo desse grupo de cientistas é descobrir toda essa sequência. Então, esse projeto Genoma foi um grupo de cientistas espalhados aí por diversos países do mundo que tinham esse objetivo, mapear todo o genoma humano, né? Toda a sequência genética. E isso aconteceu quase 50 anos depois de que se teve entendimento do que era hereditariedade. Eles queriam aí, localizar todos os genes presentes nos cromossomas e descrever aí a estrutura química deles. Foi planejado para durar 15 anos, com início nos anos 90 e com conclusão em 2005. Porém, ele foi finalizado muito antes do que se pretendia, porque os cientistas não tiveram tanto trabalho assim, né? Não foi como eles esperavam. E aí eles achavam, né, que existiam aí de 100 mil a 140 mil genes e acabaram descobrindo que só existiam, na verdade, 23 mil genes que eram capazes de codificar as proteínas das células humanas. E muitas pessoas tinham esperanças a respeito desse projeto. Para quê? No surgimento de tratamentos, né, que trouxessem aí a cura para as doenças genéticas. Porém, a conclusão desse projeto aí mostrou que há um grande caminho ainda em busca das terapias gênicas, não é? Eficientes para algumas doenças. E a biotecnologia, né? O que é isso, biotecnologia? É o uso de seres vivos, de células ou estruturas celulares e moléculas no desenvolvimento de produtos, né, que sejam úteis para o homem, úteis para a vida humana. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de como isso é usado, em quais locais, né, em que produtos a biotecnologia está aí sendo aplicada. No primeiro momento, a gente vê aí nessa tarja amarela a indústria farmacêutica. Você pode, na produção de hormônios como a insulina, que eu vou falar no próximo slide, a produção de hormônio do crescimento, vacinas e antibióticos,
na indústria de alimentos, bebidas, né, queijos, iogurtes e entre outros. Saneamento básico, né, tratamento de esgoto, usando aí micro-organismos em fossas. Os combustíveis, na produção aí, ó, de etanol e biogás. Na agricultura, na produção de adubos e mudas de plantas com características favoráveis, como eu citei lá no início. O DNA recombinante. Aí vai naquele ponto, na produção de insulina, né? Produção de insulina. É utilizado um DNA recombinante. Vamos entender primeiro o que é isso para a gente poder entender. Então, é a retirada de um gene com uma característica de interesse e colocado aí unido a um DNA, como vocês podem ver. Então, a primeira etapa é a retirada desse gene de interesse de uma célula doadora. E a segunda etapa, o DNA é recombinado, é unido com o DNA de outro organismo, geralmente uma bactéria. Então, para fazer a insulina, o que eles fazem? Eles tiram do DNA humano o gene que produz a insulina e coloca aí no DNA de uma bactéria. Antigamente era feito com porcos, não nesse método, mas em um outro que eu posso estar falando para vocês mais tarde. Mas a insulina é produzida assim, através de um DNA recombinante. Olha aí, né? Como é que acontece? Nós temos aqui a bactéria, tá vendo? O DNA, o pedaço que me interessa, que foi colocado aqui no DNA da bactéria. Ele é introduzido novamente na bactéria e ela passa a produzir aí insulina, que pode ser comercializada depois. Outro aí tema da biotecnologia, né? Outro avanço científico aí, a fertilização in vitro, né? Aqui mais à esquerda você vê aí a fecundação in vitro, onde é colocado o espermatozoide no óvulo, e à direita você percebe um embrião em multiplicação, quando ele chega aí com 8 células, aí é a hora de ser implantado no útero da mãe. O famoso teste de DNA também, né? Advento da biotecnologia. É quando se faz aí comparação das amostras de DNA, é coletada aí amostras da mãe, da criança, né? E de supostos pais. Aqui tem 2, eu coloquei 2 para vocês, né? As pessoas envolvidas dão suas amostras. E aí o que acontece? Há uma comparação das fitas, né? As faixas encontradas na amostra de DNA da criança é comparada, né, com as amostras da mãe ou do pai. Aqui no caso, veja, essa primeira fita o bebê tem, tá vendo? A segunda fita do pai, o bebê tem, né? Mas esse outro não tem. Né? Essa fita da mãe, o bebê tem. Essa fita da mãe, o bebê tem. Essa fita aqui deste homem, o bebê tem, mas este homem não tem. Essa última fita, o pai e o bebê tem. Então, nada mais é do que uma análise né, de comparativa. Certo? Organismos geneticamente modificados, né? Vamos aí ver um pouquinho no setor médico e na agricultura. Que aplicações os organismos geneticamente modificados têm nesses setores? Então, no setor médico, eles são utilizados aí na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos,
e na agricultura os famosos transgênicos, né? Que a gente tem mania de associar só alimentos, mas também pode ser com indivíduos, plantas que sejam resistentes aí a pragas, né? E comercialmente, né? Aí sim, né? Alimentos, hortaliças que têm folhas mais largas, grãos maiores, que sejam sem sementes, como o caso que eu citei, né? O exemplo que eu citei da uva sem semente, que sejam mais nutritivos, ou seja, que sejam mais interessantes comercialmente. Mas há algumas dúvidas aí a respeito dos transgênicos, dos organismos geneticamente modificados. A suspeita de que eles podem causar alergias, que eles têm efeitos tóxicos, né? Que eles possam ter resistência a agrotóxicos e que eles possam afetar aí a diversidade de algumas espécies. Outro exemplo aí da aplicação da biotecnologia é o processo de clonagem. O que é o clonagem? Né? É um processo de reprodução assexuada em que resulta em cópias geneticamente idênticas ao progenitor, ao ser que o originou. Então, como é que acontece? Como é que aconteceu? Aqui eu coloquei para vocês o exemplo da ovelha Dolly. Então, foi pegado uma ovelha de cara branca e uma ovelha de cara preta. A ovelha de cara branca, né? Ela cedeu aí, ó, células de animal a ser clonado passam por tratamento que ativa seus genes. Então, ele doou, uma doou o núcleo da célula e o outro doou o óvulo. Os dois, o núcleo da célula de um foi colocado na célula, no óvulo da outra, e este, como é que aconteceu essa fusão? Foi através de um processo especial, né? Através de um pulso elétrico. Quando houve essa fusão, esse óvulo foi enxertado numa mãe de aluguel, digamos assim, tá? Uma mãe de aluguel, dando origem aí ao clone, certo? Então é bom que vocês entendam aí esse passo a passo. Então, uma ovelha de cara branca doou aí um núcleo, outra ovelha de cara preta doou o óvulo. Esses dois foram unidos, enxertados, né, um no outro através de um impulso, impulso elétrico, né? E depois, numa quarta etapa aí, foi introduzido aí esse óvulo numa outra ovelha, dando origem ao clone. Beleza, gente? Facinho, né? E aí eu coloquei para vocês uma foto da Dolly no Museu Nacional da Escócia, no Reino Unido. Ela morreu precocemente, morreu cedo por problemas de saúde, né? Mas ainda assim os cientistas consideraram a técnica um sucesso. E é isso, pessoal. Beijinhos para vocês, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, procurem a professora e até mais. Tchau, tchau.